Olá e seja bem-vindo ao Transalore TV sobre o episódio Demons of the Punjab, escrito pelo Vinay Patel. Esse é o 6º episódio da 11ª temporada de Doctor Who. E eu estou gostando muito que o Chris Chibnall está chamando escritores que entendem dos assuntos para escrever sobre os episódios. A gente teve isso com o episódio da Rosa Parks e a gente teve isso também nesse episódio Demons of the Punjab, que eu também quero comentar, que eu estou lendo o mínimo possível de informações sobre os episódios antes deles saírem, porque eu não quero ter spoilers como foi na 10ª temporada, por exemplo. Então eu decidi por conta própria não ler informações sobre os episódios para ter uma surpresa também quando eu assisto. E ao contrário do da Rosa Parks, nesse caso eu não sabia sobre o que seria o episódio. Eu sabia que teria alguma coisa a ver com a Yas, mas eu não li mais profundamente sobre todo o contexto do episódio. Então, no momento de assistir o episódio e gravar o vídeo, eu não tive tempo suficiente para pesquisar muito mais profundamente sobre o assunto e para detalhar aqui no vídeo, como eu falei no vídeo da Rosa Parks, que naquela época foi um episódio muito específico, que eu já tinha informação na cara que seria sobre a Rosa Parks, então eu tive tempo de pesquisar algumas semanas antes e poder ter um contexto maior. Aqui eu não tenho um contexto, então eu vou falar sobre a minha experiência com o episódio e, no geral, sobre um episódio de Doctor Who. E vou deixar alguns links na descrição e nos posts, enfim, em todos os lugares. Links que foram compartilhados pelo roteirista desse episódio e também por algumas coisas que eu pesquisei posteriormente, né? Para todos poderem ler e pesquisar, que eu acho que pode ser muito mais rico do que eu tentar falar informações pela metade aqui nesse vídeo, um vídeo que não dá tempo de expressar tudo o que é necessário. Então a gente começa esse episódio com o enredo, e esse enredo a gente já tem conhecimento logo no início, que é sobre a avó da Yas. É um episódio bem mais focado na Yas e na família dela, e ela querendo voltar para o passado, mas a doutora ainda não muito feliz em fazer isso, porque sempre acontece aquela coisa de tentar modificar o passado. A gente viu isso com a Rose lá, com o pai dela, e aqui também poderia acontecer isso. E é um episódio que se passa durante a partição da Índia e tem toda essa situação política acontecendo na região e, enfim, e aí a gente vê uma história dessa família da Yas e do pessoal ali num lugar pequeno. A gente tem uma noção bem pequena de todo o acontecimento que matou muitas pessoas, né, a partir dessa divisão. E é um episódio que foca nisso, foca na Yas e na relação com a avó dela. Ela quer descobrir mais sobre a avó dela e a avó dela não quer contar, e aí a gente vê esse respeito mútuo que elas têm depois, quando a Yas conversa com ela no final e diz: não, é a tua história, você me conta quando você estiver pronta. Isso é muito, muito interessante no episódio. E mais uma vez, um episódio, assim como o episódio da Rosa Parks, ele vai para o passado para ensinar algo, não é simplesmente vamos para o passado se divertir. A função do episódio é realmente te ensinar algo, como era na época do primeiro Doutor, e o que eles estão querendo fazer é que cada episódio, não exatamente todos, mas principalmente esses episódios do passado, é que as pessoas tirarem algo deles e aprender algo desses episódios, e o que eles estão fazendo muito bem. Na minha opinião, os episódios do passado aqui, nessa temporada, são os que são os mais assim, perfeitos da temporada, porque eles estão fazendo além de criar um ensinamento legal e explicar a situação, eles adicionam as partes de Doctor Who que ficam bem interessantes. E eles foram para 1947, aí tem toda essa situação da guerra e, mais uma vez, aquelas conversas sobre armas e tal, e violência, e as pessoas meio fora de si a partir de um problema que está acontecendo ali, e as pessoas começando a ficar meio perdidas na vida e usando a violência e tudo isso para justificar algumas coisas. É legal que eles estão tocando nesses assuntos, porque apesar de ser no passado, 1947 isso é 2018. E é bem o que está acontecendo agora, como se a mensagem fosse para nós mesmos, né?
E isso que é importante na série, porque além de ela ensinar a história, ela está ensinando, dizendo, ó, é isso que aconteceu na história, é importante você saber o que aconteceu na história para não repetir as mesmas coisas. Eu gosto que a série, pelo menos, tenta fazer a sua parte a partir disso, mostrando que ela é uma série que pode ir para fantasia, para ficção, mas também pode contar a história e falar para as pessoas mais jovens, até mesmo as mais velhas, o que aconteceu e o problema das coisas serem assim. E então a gente tem essa tentativa da não interferência da doutora, mais uma vez, que é muito legal. Ela é uma doutora mais focada como se fosse o primeiro doutor mesmo, né? É uma viajante que observa as coisas e não fica nessa de querer modificar eventos e salvar alguém por causa do próprio ego. Eu preciso salvar alguém. Ela sabe que não pode fazer isso e se ela mexer em alguma coisa, toda a consequência vai acontecer. Então ela tem que deixar as coisas acontecerem. Eu acho isso importante também, que a doutora não serve somente para resolver problemas nos episódios. Ela tem que, no final, ser a pessoa que resolveu tudo, porque se ela tá ali e não resolveu, ou se ela não mexeu em nada, não fez nada, qual o sentido de ter uma personagem assim? Às vezes o ponto de ter uma personagem como a doutora, nesse caso, nesse episódio, e no da Rosa Parks também, é justamente manter as coisas em ordem. Então, necessariamente, você não precisa destruir um grande vilão toda vez, ou fazer alguma coisa mirabolante toda vez. Eu acho isso importante também, porque aí balanceia as funções da série, né? Porque a série tem a sua coisa de viagem no tempo, viagem no espaço. A viagem no tempo, às vezes tu vai para o passado, tu não pode mexer no que tem no passado, tu só pode observar e ver esses eventos. E essa a principal função da doutora, do doutor, no primeiro doutor principalmente, foi isso, era observar eventos, não mexer nos eventos. Isso é muito legal que eles estão pegando bem isso para essa temporada. Eu quero comentar sobre a série clássica um pouco, que dá para notar muito bem como essa temporada não faz referências da série clássica, não tem aquela coisa série clássica como tinha com Steven Moffat, principalmente na 10ª temporada, que foi bem focado em série clássica, né? Mas mesmo assim é uma temporada muito parecida com série clássica, e esse episódio principalmente. A gente vê aqui, pelo menos eu peguei muitas referências de formato e de estilo do Quarto Doutor, que é aquela coisa de trazer personagens quase místicos, míticos também, que parecem mais deuses, assim, que observam o universo. Eu acho legal isso, e eles tornam isso uma coisa... como se fosse aquela coisa de rituais e tal, dos monstros e de outras espécies. E aí a gente tem uma relação disso com o enredo do episódio, e tem essa coisa bem no passado, e aí a gente vai numa nave do futuro de outro ser alienígena, e isso é muito série clássica mesmo. E falando em monstro, e eu quero focar bem no vilão desse episódio. Esse vilão eu achei até agora o mais interessante dessa temporada, porque primeiro ele quebra aquela ideia de que o vilão feioso alienígena que está fazendo alguma coisa sempre tem que ser o vilão. Ele não é vilão, a gente chama de vilão porque ele é alienígena, mas quebra essa coisa que é quase um clichê mesmo, né? Quando é o alienígena é porque é o vilão. Ele quebra esses padrõezinhos de episódio de ficção científica. Pelo menos episódios de Doctor Who que tinha sempre isso. Se tem um ET é porque é o vilão. Aqui a gente é enganado que ele é um vilão, mas na verdade eles são observadores do universo e guardam as pessoas que morreram sozinhas e tal. O que eu acho legal aqui é que antes eles eram assassinos, eles tinham essa coisa de serem os vilões, mas eles viram que sofreram e o planeta deles foi dizimado e pensaram, não, agora é a nossa hora de cuidar dos outros, olha o que aconteceu com o nosso planeta. Isso faz uma relação muito grande com também a situação do episódio ali,
que eles estão vendo pessoas que vão morrer, muitas pessoas vão morrer, e talvez no futuro, sei lá, as pessoas aprendam com isso e parem de fazer o que elas estão fazendo. É legal a gente ver os vilões, e quando recebe essa informação de que eles não são vilões, na verdade, porque os vilões são os seres humanos, mais uma vez nessa temporada. Muito interessante essa perspectiva, de a gente sempre ter essa mudança de perspectiva, né? Que o vilão, na verdade, é o ser humano e não o monstro, não o alienígena. E eu gostei muito deles terem trazido isso nesse episódio. Faz uma relação, o vilão não é inútil, o vilão tá ali com um propósito, que é pra gente ter essa noção de, putz, mas o monstro não é o vilão. Quem é o vilão são as pessoas, mais uma vez. E até mesmo as pessoas... A gente tem pessoas ali que fazem parte, que são uma espécie de vilã ali, tem o irmão do cara lá. Mesmo assim, o vilão mesmo é o que está acontecendo nos fundos. É a história que aconteceu, que já aconteceu, que eles estão mostrando, que a gente não vê, a gente só vê a consequência disso naquela vila. Então isso é bem interessante nesse episódio. Gostei muito disso. E aí, por fim, mais uma vez, como eu falei, é um episódio que muito parecido com o da Rosa Parks. Ele traz uma sensibilidade muito grande na forma com que ele conta a história, tanto a história do episódio quanto a história real. Ele lida com isso muito bem. As coisas de ficção científica não interferem no plano geral, no que foi. Ninguém tenta modificar os acontecimentos reais, então a gente observa aquilo pelos olhos da doutora e dos companions, mas não interfere. A gente recebe uma aula do que a gente precisa conhecer. E Doctor Who introduz assuntos, assim como na Rosa Parks, nesse episódio, introduz assuntos que as pessoas vão ficar interessadas em ver mais e talvez prestar mais atenção em algo que elas não prestavam atenção antes. Então é isso. E tem vários discursos, né, Doctor Who lidando com essa ideia da violência e de como as coisas são complicadas e nem sempre é tudo preto e branco, né? Às vezes o mundo é um pouco mais cinza e as pessoas têm algumas motivações que são questionáveis e elas fazem tal e tal coisa a partir do que elas acham que é certo ou não, mas mesmo assim a gente percebe muito bem a lição que a gente quer aprender a partir desse episódio. É isso, enfim, um episódio bem focado na Yas, que também a gente vê o Graham e o Ryan tendo a sua ação um pouco mais reservada, mas mesmo assim eles interpretam papéis bem importantes ali, principalmente papéis emocionais, como o Graham, que está se mostrando um personagem bem emocional, e também a relação das avós, né, que tem a avó da Yas e a avó do Ryan, e a gente tem essa conexão com os personagens que eu tô achando muito legal de se ver nessa temporada. E é isso, e só mais uma vez, se você quiser ver mais informações sobre tudo isso que aconteceu no episódio, ler e se informar, o escritor, o Vinay Patel, ele compartilhou muita coisa no Twitter dele, eu vou deixar o link aí também e o usuário dele para você entrar lá, mas além disso tem vários links aí na descrição se você quiser ler e se informar mais também sobre a partição da Índia, enfim, tudo isso que aconteceu ali. Eu acho que falei tudo que eu queria falar. Você pode dizer aí o que você achou do episódio também. Teve muitos momentos legais e também engraçados e divertidos. Você pode deixar aí nos comentários também o que você achou. E é isso. E eu volto no próximo episódio, que vai ser o 7º episódio, e a gente está se encaminhando para o fim da temporada. Mas, mais uma vez, Doctor Who continua perfeito. E é isso. Eu volto no próximo e até mais.